Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Estou começando aqui a gravar, então, a nossa live de hoje. Não é pontualmente às 20 horas. Inicio dando as boas-vindas a todos vocês. E, em primeiro lugar, agradecendo, né, a essa oportunidade de estar mais uma vez aqui nesse projeto, né, de lives da Escola Superior de Direito Municipal. É a minha segunda live já nesse período de pandemia, então é uma honra para mim estar aqui novamente. Gostaria de agradecer à doutora Cristiane Neri, em nome dela, a diretoria da escola, não é? O doutor Alexandre, então, que é o nosso diretor, né, por estar aqui novamente. E essa live aqui, ela foi idealizada, então, para a gente aprofundar um pouco mais a matéria jurídica da REURB. Na nossa primeira live, a gente fez uma abordagem um pouco mais ampla do procedimento como um todo, né, da questão principiológica, da regularização fundiária. E hoje, então, a gente vai se concentrar nos aspectos, num instrumento jurídico que eu considero, assim, o mais legal, assim, mais show de bola na regularização fundiária, né, o mais inovador, o mais recente. Tá? E para dividir, então, essa conversa, né, o nosso diálogo de hoje comigo, eu vou convidar a doutora Carolina, né, a doutora Carolina Teodoro Faleiros, né, eu vou chamar ela aqui para apresentar ela com ela aqui presente conosco. Boa noite, doutora Simone. Oi, doutora Carol, tudo bem? Olha, já estou me Como vai? Vai ser difícil chamar de doutora Carolina, né? Aqui é a doutora Simone. Quero agradecer a oportunidade de participar dessa live sobre esse tema tão inovador dentro da regularização fundiária, a legitimação fundiária, que é a grande novidade que temos aí para tratar e compreender dentro de tantos novos conceitos, tantas questões que estão surgindo ainda. Exatamente. Então, gente, eu gostaria de apresentar a doutora Carolina, né? Eu sou Simone Somense, sou procuradora do município de Porto Alegre. Há muitos anos trabalho na área de regularização fundiária e sou coordenadora dos cursos nessa área na Escola Superior de Direito Municipal, né, junto com a doutora Vanesca e com meu grande parceiro Luciano Varela. E a doutora Carolina está iniciando um trabalho conosco na Procuradoria, é a nossa colega recém-concursada, não é? Recém-empossada, melhor dizendo, recém-empossada, e eu tive a honra de ter ela integrante, como uma das integrantes, então, da nossa Procuradoria de Assistência e Regularização Fundiária. Carol, é uma alegria te ter conosco, né? De chegar assim na PARF e assumir já esse desafio de a gente fazer essa live e esse diálogo sobre legitimação, não é? E a Carol, super corajosa, né? Aceitou e está aqui conosco. Carol, muito obrigada. Eu que agradeço, é uma alegria estar atuando na PARF, estar lidando com um direito tão caro, que é o direito à moradia, lidando com isso coletivamente, que é um assunto que para mim interessa muito, e foi com muito prazer, com muita honra que eu aceitei o convite de estar aqui hoje. Obrigada. Obrigada. Doutora Cris Neri, que está nos acompanhando, em teu nome quero agradecer, cumprimentar todos os nossos colegas aqui, procuradores, que estão acompanhando essa live, né? Um abraço muito especial para a minha chefe querida, minha adjunta, a doutora Cândida, que acabou de entrar. Pessoal de todo o Brasil, né? Cris, por favor, vai cumprimentando o pessoal aí por mim, se eu não conseguir acompanhar a lei e falar ao mesmo tempo, não é? Carol também vai me ajudar nessa interação com vocês aí. Vocês podem ir lançando perguntas e comentários, a gente vai tentar acompanhar e falando com vocês ao mesmo tempo, tá bem? Carol, então, o nosso objeto hoje aqui é a legitimação fundiária, né? A gente vai reduzir o âmbito da REURB para falar desse instrumento. E por que a gente selecionou esse instrumento, não é? Porque no âmbito de uma regularização fundiária, esse é o elemento puramente jurídico, de análise jurídica, que prescinde de um olhar da nossa profissão, né? Dos advogados, dos operadores do direito. Né? A regularização fundiária, ela é uma matéria multidisciplinar, que a gente precisa de vários olhares no âmbito do procedimento. E para mim,
a legitimação fundiária, a análise do direito do morador, não é? Daquela posse que induz a propriedade, aquele direito que está sendo discutido, né? Para mim é o ponto-chave assim, do nosso trabalho, né? E é onde a gente deve atuar com maior cuidado, com maior apreço, com maior zelo. Eu acredito que para quem quer começar a entender a legitimação fundiária como um mecanismo inovador, um instrumento inovador trazido pela Lei 13.465 de 2017, é interessante, inicialmente, a gente trazer os conceitos, que é exatamente o tema da live, né? O primeiro tema, conceito. Então, o que seria a legitimação fundiária? Então, gente, posso falar? Vamos lá. Então, legitimação fundiária, ele é um dos instrumentos que a Lei 13.465, que é a lei da REURB, trouxe para a gente utilizar como forma de concessão de títulos de propriedade ao morador. Né? Ele está disciplinado no artigo 23 da lei, né? Eu estou com a lei aqui do meu ladinho, se a gente precisar, né, dar uma espiadinha nela. Né? E para mim, ele é um instrumento assim, que ele institui o melhor direito para o morador. Por que é o melhor direito? Né? Porque ele é um instrumento simples e cuja averiguação ela se dá no âmbito do município. Aliás, uma das inovações dessa lei. Né? Sempre que a gente fala em reconhecimento de direito de posse e de propriedade, geralmente o judiciário está envolvido. Né? A nossa legislação exige uma participação do judiciário diretamente, seja através de uma sentença reconhecedora do direito, né? Um uso capião, né? Ou qualquer outra coisa parecida, ou então uma atuação extrajudicial do judiciário através dos serviços delegados dos cartórios notariais e registrais. Sem esse âmbito jurídico, esse olhar jurídico, não se fala ou não se falava no Brasil em atribuição do direito de propriedade. Né? Então, esse é o grande elemento inovador da legitimação fundiária, porque é um instrumento puramente administrativo, feito no âmbito dos municípios, que atribui o direito de propriedade ao morador. Né? Ele é restrito, então, no âmbito de uma REURB, a legitimação fundiária. A própria conceituação dela diz que ela se dá no âmbito da REURB, então eu não posso sair concedendo títulos de legitimação fundiária que não seja dentro de um procedimento de REURB. Né? Então eu tenho que instituir uma REURB, eu tenho que traçar todas as etapas dela para daí trabalhar com esse instrumento da legitimação fundiária. Então, isso revela um grande protagonismo do município na implementação desse direito, porque é ele que faz a verificação dos requisitos legais, ele vai em loco, faz a constatação daquela situação de cada uma das unidades, que eu acredito que nós vamos tratar, né? A unidade dentro de um núcleo formal urbano consolidado. Todas essas análises ficam a cargo do município, que caso verifique preenchidos todos os requisitos legais, vai acabar por declarar esse direito. Então, pelo que eu entendi, a inovação reside muito aí. Eu crio um direito, é uma forma de atribuição originária de direito de propriedade. Isso. Né? Se a gente pegar, então, eu vou ler para ficar bem claro para todo mundo do que a gente está falando, eu vou ler o artigo 23, né, que no seu caput, então, traz todos os elementos desse instrumento. A legitimação fundiária constitui forma originária de aquisição do direito real de propriedade. Tá? Então, aqui já faço um parênteses. Por quê? Isso é muito mega importante. Né? A forma originária traz para nós uma quebra de paradoxo na questão da lei registral, né, da lei 6.015. Por quê? Porque lá nos princípios da lei 6.015, quais são os princípios norteadores da questão registral, né, da matrícula? Ela é única, o princípio da unicidade. Aliás, falando em cartórios, quero deixar aqui meu abraço para todos os nossos parceiros, né, registradores de imóveis, que nesse processo da REURB são muito, muito importantes. E aqui em Porto Alegre a gente tem uma parceria muito grande com todos os cartórios que compreenderam, né, o papel do município e trabalham conosco de maneira muito séria e competente na questão da titulação das REURBs. Né? Voltando aqui então para a minha aquisição originária.
Na aquisição originária, então, é um título que ele nasce a partir desse direito, né? Ele não carrega aquela história do título único, do princípio da unicidade e nem da continuidade registral, né? Que são dois princípios muito importantes que norteiam todos os atos registrais, que é tudo que acontece naquele imóvel fica gravado naquela matrícula, fica registrado naquela matrícula, né? E é única e ela é contínua, né? Um ato tem que decorrer do outro, né? Para ter uma sequência lógica, né? Quando a gente fala em forma originária de aquisição, a gente quebra esse paradigma. Não é? Vai nascer uma matrícula e ela nasce novinha, zerada, né? Um carro zero, que é entregue para o morador. Né? Ele não carrega nenhuma da história daquela matrícula que incidia o núcleo urbano que está sendo regularizado pela REURB. Não, então, isso é mega importante, porque caem todas as penhoras que existiam, qualquer ônus que incidiu sobre aquela matrícula, não é? Ela nasce um título limpinho, né? Ela nasce pronta para daí começar uma nova história. Né? Para vocês terem uma ideia, essa aquisição originária no nosso direito ela é atribuída pelo usucapião, pelo instrumento do usucapião, quando a gente tem uma sentença de procedência do usucapião, então nasce uma matrícula nova oriunda daquele usucapião, e nos processos de desapropriação, né, desapropriação de imóveis, também a matrícula que nasce da desapropriação, ela nasce com essa característica super importante de aquisição originária. Né? Vou continuar lendo aqui o dispositivo para a gente abranger os outros aspectos da conceituação, né? Então, como eu estava falando, né? A forma originária da aquisição, do direito real de propriedade, gente, né? Ele atribui propriedade e não a posse. A gente verifica a posse do morador, mas esse instrumento, ele vai além da posse, né? A Lei 11.977, ela trouxe a inovação do título de legitimação de posse. Então, e a 13.465, a lei posterior que revogou a 11, né? Ela traz um atributo maior a esse título, que é a questão da propriedade, né? Ela é conferida, segundo aqui, né, continuando a leitura da lei, por ato do poder público, né? Do poder público executivo, né? Protagonismo dos municípios, porque são os donos da REURB, eu sempre falo que a gente é o dono da REURB, são os municípios, né? Exclusivamente no âmbito da REURB, né? Então, essa delimitação que eu fiz lá no início também, aquele que detiver em área pública ou possuir em área privada, como sua, unidade imobiliária com destinação urbana, integrante de núcleo urbano informal consolidado, existente em 22 de dezembro de 16. Né? Tem várias palavrinhas aqui nessa conceituação que a gente também pode aprofundar, não é? E queria que tu também falasse um pouquinho nessa questão da conceituação, não é, doutora Carolina, né? O que tu sentiste, qual foi o teu sentimento quando tu te apropriaste dessa legitimação, né? Bom, a primeira coisa é entender que cada conceito trazido pelo caput desse artigo 23 é muito importante, começando a trabalhar com isso na prática, a gente vê como é relevante a verificação de cada um desses requisitos na prática, para saber se existe ou não um direito à legitimação fundiária. Então, bom, já tratamos do que é uma forma originária de aquisição da propriedade, que uma vez reconhecido esse direito, essa matrícula vai nascer nova, zerada, limpa, de todos os ônus, gravames que existiam antes. Importante também tratar que ela só se dá no âmbito da REURB, mas daí surge um conceito, a meu ver, um conceito-chave, que diz que a legitimação fundiária só pode acontecer dentro de uma área ou de uma unidade imobiliária integrante de núcleo urbano informal consolidado, existente até 22 de dezembro de 2016. Então, a ideia que me passa aqui é a de que essa legitimação fundiária não pode ser aplicada com uma discricionariedade total. A própria lei traz balizas a serem observadas, porque, afinal de contas, a intenção de toda a REURB é promover a regularização fundiária, é realizar essa inserção da cidade informal na cidade formal. Esse é um conceito também que eu aprendi, que nós tratamos. Então, ela sempre vai visar a regularização de situações
já consolidadas, situações que já aconteceram e que carecem de uma regulamentação, de uma regularização. Exato. Eu acho que esse é um ponto bem importante de a gente abordar aqui na nossa conversa, né? Que é a questão dessa questão principiológica que, para mim, não pode ser descurada nos nossos procedimentos de regularização. E por que isso me traz uma preocupação? A questão do que é objeto de uma regularização fundiária, né? Quando eu falo em regularização fundiária, eu sempre estou olhando para trás, estou olhando para o passado, o que aconteceu e que por algum motivo não se enquadrou no parâmetro legal e que desbordou e foi para a informalidade, né? Então, essa informalidade ela pode nascer de um assentamento autoproduzido, né? De uma ocupação irregular, ela pode nascer em função de uma venda de lotes sem um prévio projeto aprovado, ela pode nascer da atuação de um terceiro ali intervindo numa propriedade e parcelando ela sem projeto, um loteamento clandestino, um loteamento irregular, pode ter acontecido por algum problema de registro de algum projeto, de um conjunto habitacional, enfim, ela pode ter várias origens, mas ela sempre aconteceu. Eu estou olhando para trás um problema que aconteceu e que agora está na minha frente e que eu tenho que ter elementos, eu ter formas de resolver o problema que surgiu, né? Então, para mim, isso é um núcleo, é uma questão chave que está lá no início da nossa regularização, que é o conceito de núcleo urbano consolidado, né? O que pode ser objeto da REURB é um núcleo urbano consolidado. Consolidado é aquilo que aconteceu, né? Que eu tenho que olhar para trás. Eu falo isso principalmente porque em todas as legislações, né, desde a Constituição de 88, onde vem o direito à moradia, onde vem o capítulo da questão da questão urbanística toda regulamentada no artigo 182 e 183 da Constituição, que fala da questão toda de a gente poder atribuir instrumentos de gestão no solo urbano, né? E todos esses marcos legais, né? Todos que a gente trabalhou, eles sempre têm, todas as legislações que a gente trabalhou tem um marco legal. Desculpa, me atrapalhei aqui um pouquinho. Onde a gente diz, olha, o que aconteceu de irregular? Da data tal para trás, a gente resolve. Para frente, né, fica sem... A gente vai ver o que vai fazer, né? Então, os marcos legais foram sendo trabalhados, né? A 11977 trouxe o marco de 2002, se não me engano, alguma coisa assim, né? De marco legal de 5 anos, a partir dela, enfim, né? E o único marco legal que aparece na lei da REURB, na 13465, é essa data que aparece aqui na legitimação fundiária, que fala, então, integrante de núcleo urbano informal consolidado existente em 22 de dezembro de 2016. É o único marco regulatório, marco legal, né, com data que aparece em qualquer ponto da lei 13465, né? E aí há uma discussão. Bom, então esse marco legal, ele é para a gente titular o morador tem que estar morando nesse núcleo, nesta data, né? 22 de dezembro de 16, ou ele vale para a REURB, né? Aquele núcleo urbano tem que estar consolidado nessa data e não o morador, né? Então, essa é uma discussão, né, que a gente faz e que, para a qual eu não tenho uma resposta pronta em relação a isso, né? Eu acredito, né, de tudo que a gente já fez, já estudou, que a gente deve, né, aplicar essa data para as duas hipóteses, né? Seja ela para poder caracterizar o núcleo urbano informal, como também para a gente conceder o título ao morador. E por que eu estendo, então, essa data para os dois casos? Porque, ao conceder o direito ao morador, o município tem que ter muita responsabilidade, porque atribuir esse direito, ele equivale a uma sentença judicial, né? Então, a gente acaba sendo praticamente um juiz do processo, o juiz daquela situação dada do morador, né, de reconhecimento da posse, né, para atribuir, então, o direito a ele. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso e muita responsabilidade, né? E nesse cuidado, o que eu vejo, né? Se por acaso algum desses elementos que estão na lei aqui, a gente tiver dúvidas em relação a ele, a gente tem um outro instrumento de outorga de direito,
né? Que é tão bom quase quanto a legitimação fundiária, que é a legitimação de posse, que está prevista em seguida lá no artigo 25 em diante da lei, né? Se eu não atribuo esse direito de propriedade, né, eu posso fazer reconhecimento da posse desse morador e conforme o artigo 25 em diante, após o período de aquisição equivalente ao usucapião em relação à metragem do lote ao tempo de posse, essa posse ela vai ser transformada em propriedade com o decurso do tempo, né? E é um decurso que, se for, por exemplo, do usucapião especial extraordinário da Constituição, é de 5 anos, né? Então, isso é um marco importante. Eu estou lendo aqui uma pergunta bem interessante, ó, se caberia soma de posses, né, nesses casos, né, de a gente poder fazer o reconhecimento, né, doutora Carol? Até a gente chegou a conversar sobre isso, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a soma de posses, doutora Carol, para não ficar só eu aqui falando. Tá, bom, só concluindo essa questão aí da data, que realmente é bem importante e que é o único marco que está no caput e que não fica muito claro se ele se refere ou não à unidade, aquela unidade imobiliária ocupada, aquele lote ocupado pelo morador. Daí, então, surge essa questão de se eu poderia não aplicar a legitimação fundiária, mas passar para a legitimação de posse. A legitimação de posse reconhece situação de fato. Pelo que a gente tratou, pelo que a gente estudou, é um ato do poder público que confere esse título de legitimação de posse, que poderá ser convertido em título de propriedade depois de 5 anos, dentro dos 250 metros quadrados, está tratando daquele usucapião do artigo 183 da Constituição, ou até mesmo outras formas de usucapião preenchidos os requisitos temporais, os requisitos do Código Civil. Em relação a essa questão da soma de posses, nós tratamos na PARV, conversamos sobre isso. A lei não fala claramente sobre se é possível ou não essa soma, mas ela expressamente menciona a possibilidade de transmissão dessa legitimação de posse. Então, eu entendo, a partir da concepção da lei, que seria possível, uma vez reconhecida a legitimação de posse, que essa legitimação seja transferida, seja de forma onerosa, seja de forma gratuita, para que com a continuidade dela, decorrido o prazo legal, seja declarado o usucapião, no caso, isso se dá de forma automática, inclusive, nem preciso, de fato, de uma declaração judicial, ou nem mesmo de uma declaração registral, no caso daquela usucapião dentro dos 5 anos, usucapião pró-moradia. Pelo que eu entendi é isso, mas a doutora Simone me corrija se tiver aí algum equívoco nessa interpretação. Não, na verdade não. O que a gente está considerando para fins da legitimação fundiária? Então, na legitimação fundiária, a gente a gente aceita a soma de posses, mas o morador ele tem que estar morando no imóvel em 22 de dezembro de 2016. Isso tem que estar comprovado no processo, né? Nas averiguações e nas constatações que a gente vai fazer junto ao morador, né? Se não tiver lá na posse nesse dia, a gente vai, então, passa para o segundo título, que é a legitimação de posse. Aliás, gente, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Na REURB, a gente não precisa só trabalhar com legitimação fundiária ou de posse, né? Nós temos um rol de instrumentos jurídicos que podem ser titulados através da REURB e cada um deles pode ser utilizado. Pode ser desde o reconhecimento de um usucapião, uma doação, CDRU, uma concessão especial, compra e venda. Então, todos esses negócios jurídicos que foram firmados, eles podem ser trazidos no âmbito da REURB para fins de titulação. A gente pode utilizar esses instrumentos. A gente está abordando aqui, né, a fundiária, a legitimação fundiária e a de posse, porque são 2 instrumentos inovadores e cuja concessão depende do poder público municipal, da atuação do poder público municipal, né? Então, por isso que o nosso foco é esse. Mas a gente não pode também desconsiderar de que pode ser aplicados outros instrumentos,
né, no âmbito de uma REURB. Agora, sem dúvida, veja, é muito diferente você na REURB, né, levá-la para o cartório junto com a CRF, uma lista de moradores a serem titulados, do que cada instrumento separadamente. E por que eu falo em lista? Porque quando a gente faz o reconhecimento via legitimação fundiária, a gente não precisa levar para o registro de imóveis todo o documento do morador. O município faz a listagem, coloca os requisitos essenciais para registro, para titulação, e era isso. Então, é muito simples de se fazer, é muito mais prático de a gente operar com esse instrumento, né, com a lista dos moradores a serem titulados. Então, eu digo lá, no lote 1 da quadra A, não é, quem deve ser titulado é a dona Ana da Silva, RG, CPF, Estado Civil, mora, né, o endereço, né? E era isso, eu não preciso levar lá no cartório o seu RG, o CPF, o contrato, não é? Ou até mesmo o título, porque a gente gera um título. O município, ao atribuir a legitimação, ele gera um título de propriedade, né? O título de legitimação fundiária. Nem isso eu preciso levar ao cartório. Eu só digo que a gente concedeu o título. Né? Então, isso é super importante. E a gente tem que se utilizar dessas facilidades que essa legislação trouxe para poder operar com rapidez e com volume, né? Com quantidades de regularização, que sempre foi um grande problema dos nossos processos, a demora, né? A demora na regularização e um monte de papel que a gente tinha que juntar para poder operacionalizar as coisas. E a gente sempre tinha o entrave de um olhar individualista para esses direitos. E agora a gente trabalha não mais na questão individual, e sim na questão coletiva, e trabalha todos os instrumentos coletivamente. Isso é um grande passo que a gente dá nesses processos. Né? Eu quero deixar aqui, Carol, antes de devolver a palavra, um grande abraço para minha amiga Tami, nossa colega que trabalhou lá na PARF, para o doutor Marcelo do Canto, que está nos acompanhando, nosso querido e sempre adjunto. Marcelo, um grande abraço. E quero deixar aqui também um abraço muito especial para o Dr. Sander Cassep da Fonseca, nosso grande parceiro na Corregedoria Geral de Justiça, né, que nos auxilia muito na questão da regulamentação e da previsão nas consolidações desses instrumentos de regularização, e atua junto aos cartórios para que isso funcione de uma maneira muito fácil, correta, né, de confiança, uma relação de confiança que a gente estabelece, não é? Sander, muito obrigada por toda a tua parceria, e quero dizer que a gente está aqui utilizando da consolidação recém-lançada pela Corregedoria, né? Em janeiro de 2020 teve uma nova consolidação, e ela está sendo muito importante para nós, junto aos cartórios, para poder operacionalizar toda essa questão da REURB e da certidão de regularização fundiária. Passo a palavra para ti, Carol. Bom, então vamos lá. Mantendo a nossa exposição aqui no tema da legitimação fundiária, tem uma questão que nós ainda não expusemos de forma mais detalhada e que, pelo que eu verifico, é um dos pontos essenciais que o município tem que atestar, já que é o próprio município que vai fazer essa lista na CRF para encaminhar para o cartório. Então, ali ele vai dizer, olha, verifiquei todos os requisitos, todas essas pessoas têm a legitimação fundiária. Então, tem duas palavrinhas ali no caput que o município, quando vai fazer as verificações, as informações sobre cada um dos lotes, se atém, que é a questão de deter, se for uma área pública, ou possuir, se for uma área privada, como sua a área. Então, na prática, no dia a dia, o que o município verifica? Bom, a que título está sendo exercida essa posse? Será que existe um contrato de locação? Eu posso pensar em atribuir uma legitimação fundiária se eu tiver um contrato de locação, um empréstimo, talvez? O que qualifica esse como sua? Pela minha atuação, eu já estou verificando que esse é um dos pontos principais que o município vai, através de assistente social, através de toda uma rede multidisciplinar de pessoas que atuam na regularização fundiária, o município vai até lá para verificar, na prática, no fato, o que é esse como sua? A que título a pessoa está lá? Isso me chama bastante atenção também no tema.
É verdade. Então, essa questão ela é muito importante, né? A gente tem que ter, né, a convicção, né, no momento que a gente vai reconhecer esse direito, de que a pessoa está lá como proprietária daquele lote. Então, por exemplo, se eu estou exercendo a posse, eu estou morando naquele local, por força de um contrato de locação, onde eu sou o locatário, eu não tenho a posse direta. Aliás, eu tenho a posse direta, mas eu não tenho a posse indireta. Eu estou lá porque alguém me autorizou a estar lá. Não é? Então, como é que eu vou reconhecer uma propriedade se a pessoa não está exercendo, né, um direito de propriedade naquele local? Ela está lá a título de locatária. Então, eu não posso reconhecer essa legitimação fundiária, não é? Porque ela esse atributo de possuir como seu, não é? Ele tem que estar presente. Tá? Então, essas questões, né, e a questão da locação é a que salta aos olhos nesses casos, né, ela é muito importante, mas poderia ser uma outra situação. Poderia ser uma situação de empréstimo do imóvel, né? De alguém que deixou alguém morar lá por algum tempo, né? Que fez uma troca do imóvel, fica aqui um pouquinho, depois eu volto por uma situação específica. Também, se a pessoa não está lá com esse ânimo de dono, eu não posso fazer esse reconhecimento, né? E isso tem que transparecer na hora que eu for fazer a verificação daquele direito daquela moradia, né? Então, também tem uma outra coisa importante aqui que a gente não falou e que eu queria já começar a abordar, que é a questão, que é a seguinte: a legitimação fundiária ela pode ser otorgada tanto em área privada quanto em área pública. Eu falo da origem daquela REURB, né? Aquela REURB, aquele núcleo urbano todo, né? Se ele, tanto faz se ele está em área pública ou se ele está em área privada, eu posso conceder, né, essa titulação. Mas isso, gente, tem uma questão central aqui de direito que a gente precisa também colocar, não é, doutora Carol? Que é a questão dependendo da forma como a gente aplicar isso, a gente pode estar descurando de uma inconstitucionalidade, né? Aliás, a lei da REURB, ela é objeto de ADIM, não é? Ela está sendo discutida por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo, não é? Não teve seus efeitos não teve nenhum dos seus efeitos suspensos, portanto ela está rígida e está válida e a gente está aplicando ela, não é? Mas um dos pontos que se discute nessas ADIMs é exatamente essa questão da posse em área pública, por exemplo, né? Porque a Constituição é muito clara a vedar, né, o reconhecimento da posse e o uso capião, por exemplo, em área pública, né? Não existe posse em área pública e nem existe direito de propriedade oriundo de um uso capião por decurso do tempo, por exemplo, em área pública. Então, como é que vem a legitimação fundiária e diz que sim, que é possível eu reconhecer a propriedade em área pública? Não é? Então, esse é um ponto que ela é bem complexo e que a gente tem, na hora de aplicar o direito, ter muito cuidado, porque se vier uma declaração de inconstitucionalidade, a gente vai ter que trabalhar, inclusive, com a modulação dos efeitos dessa decisão. Então, nesse ponto, como é que a gente tem o cuidado aqui na Procuradoria, né? Como é que a gente enfrenta esse tema para não ter problemas no futuro em relação a todo um trabalho de regularização que é feito, não é? A gente vai ter o cuidado em todas as REURBs que tiverem incidido em área pública de ter a ciência e a autorização do poder público proprietário da área de reconhecimento daquele direito e de outorga das legitimações. Então, se o município é o proprietário daquela área, né, o gestor tem que dizer que ok, que ele está de acordo com o procedimento e que ele reconhece a possibilidade de serem outorgadas as legitimações fundiárias. Se o município estiver operando em área da União ou do Estado, na minha visão, é imprescindível um posicionamento do Estado ou da União em relação à possibilidade de fazer a legitimação fundiária daquelas famílias, daqueles moradores. Seja diretamente por esses entes, pelo Estado, pela União, porque a lei faculta que eles possam outorgar os títulos de legitimação fundiária, ou eles outorgando, né, ou autorizando que o município que está operacionalizando a REURB assim o faça. Na minha visão, essa é a única maneira de a gente poder enfrentar e conceder legitimação em área pública sem ter problemas de eventual inconstitucionalidade. A gente supera essa questão com uma autorização expressa do gestor proprietário da área.
Na área privada, isso aí é mais tranquilo, não é? Porque no momento que a gente notifica o proprietário da área na REURB, né? E o proprietário se cala, né? Não vem ao processo para impugnar, para expor o seu direito, né? Perde-se o direito de propriedade. E a gente aí pode titular com tranquilidade, né? Se houver impugnação, a gente vai ter que superar essa impugnação, vai ter que resolver ela, não é? Vai ter que sentar na mesa e superar, porque senão a gente trava o processo de REURB e a gente não vai chegar na titulação. Esqueci de algo? Faltou alguma coisa? Nesse ponto eu me lembrei, eu vi aqui a questão da doutora Vanesca sobre a legitimação fundiária em área não residencial, que eu acho que é muito interessante, mas eu gostaria só de fazer uma parte sobre essa questão da legitimação fundiária em área pública, que foi até um assunto que nós tratamos hoje, que é o seguinte: quando o município se depara com uma situação de núcleo urbano informal consolidado em área pública, mas com unidades em que a ocupação se deu depois do marco legal, então deixa eu me fazer clara. O núcleo urbano informal foi consolidado até 22 de dezembro de 2016. Mas eu tenho uma pessoa ali que entrou na posse desse imóvel em janeiro de 2017. Então, uma das interpretações possíveis para o município, até numa situação, numa posição, numa postura de cautela, seria, bom, vou entender que esse marco legal, que já foi utilizado em outras leis, para concessão de direito especial de uso para fins de moradia, por exemplo, que também usou esse mesmo marco, vou entender que esse marco quis dizer que se refere à unidade. Então, tudo bem, essa pessoa não pode ser legitimada, não vou poder dar o título, não vai ser titulada. Mas estou diante de uma área pública e eu não posso dar legitimação de posse para essa pessoa, que seria a segunda opção. Eu entendo que seria dentro da escala do melhor direito, a legitimação de posse talvez venha logo depois da legitimação fundiária. Mas num imóvel público, eu não posso dar legitimação de posse. É verdade. Isso, porque a lei veda, né? A legitimação de posse, gente, é só para a área privada e não para a área pública. Exatamente por essa questão principiológica que nós estávamos comentando antes, que não há posse em área pública. Não existe mera detenção. Então, eu não posso fazer o reconhecimento de legitimação de posse se é área pública. Mas, então, aquele morador não vai ficar com nada? Vai ficar sem titulação? Não é? Aí que eu vou usar, então, aquele rol todo de instrumentos para mim poder fazer uma concessão de um título, não é? E o gestor, né, vai ter que definir, então, que tipo de instrumento ele vai querer utilizar naquela regularização fundiária, não é? Ele pode prever uma concessão de direito real de uso, pode fazer o reconhecimento de uma concessão especial, né? Pode prever uma doação, né? Uma doação desses imóveis, enfim. Há outras formas de titulação que não necessariamente sejam a legitimação fundiária e a de posse. Agora, o que é importante a gente colocar aqui, não é? O papel do município, o papel de quem está instrumentalizando esses processos todos, né? E nós lá na Procuradoria, por exemplo, a gente tem uma tutela aqui, né? Uma tutela para exercer. E a gente tem que estabelecer algumas diretrizes na concessão dessa tutela, não é? Então, no momento em que eu vou trabalhar com outros instrumentos na área privada, a gente vai ter que estabelecer uma forma de que o próprio morador interessado também tenha acesso ao cartório de registro de imóveis e ele mesmo entregue seus documentos no registro de imóveis, não é? Eu vou lá, eu faço a identificação do morador, eu digo que ele que ele está na posse, ou então ele foi identificado como morador da lote tal, da quadra tal, na minha REURB, e digo para o registro de imóveis, olha, ele pode vir diretamente aqui, não precisa sempre da intervenção do poder público, não é para levar esse documento lá para o registro de imóveis. Claro que se a área pública depende de uma atuação mais direta do poder público, mas se é uma área privada em que o morador está lá com o seu contrato na mão, não é? Ele mesmo pode, então, estabelecer uma relação direta com o registro de imóveis, no momento que a REURB já está lá, a CRF já foi
reconhecida, já foi registrada, não é? É só ir levando para lá os instrumentos. Isso não, a gente não fez ainda, doutora Carolina, né? A gente não chegou nesse ponto ainda, né? É um instrumento novo, é um direito novo, a gente ainda está aprendendo a lidar com a CRF, com as legitimações, né? De como a gente operacionaliza isso tudo, né? A aplicação do direito na prática, né? E tem coisas que a gente não tem ainda muita clareza de como é que vão se estabelecer essas relações, né, e esses contatos perante o registro de imóveis. Mas eu acho que tem um limite de atuação do poder público. A gente tutela até um determinado momento, depois daquele determinado momento, né, o poder público deixa de atuar. No momento que eu concedi o título e ele está registrado, por exemplo, acabou a atuação do poder público municipal. Qualquer relação contratual que for feita em relação àquele imóvel, ela é feita no âmbito da esfera privada unicamente, né? Sim. Bom, agora partindo então, falando ainda de novidade, indo para a questão colocada pela doutora Vanesca. No âmbito da legitimação fundiária, falando de REURB-S, que também é um conceito trazido pela lei que eu acho que nós não detalhamos aqui, REURB-S é aquela regularização fundiária urbana dentro de um núcleo informal consolidado constituído por pessoas de baixa renda. E esse critério de baixa renda é previsto num decreto no âmbito da União, existe um decreto federal que prevê, e a lei dá a possibilidade também para os municípios definirem o que seria baixa renda. Mas a REURB-S se dá, então, dentro desses parâmetros. Daí entra a questão, eu só posso dar legitimação fundiária se a pessoa estiver morando ali, se estiver ocupando aquele lote para morar. Mas e se ela tem ali um pequeno salão de cabeleireira, alguma ocupação não estritamente residencial? Perfeito. A gente pode fazer reconhecimento também da legitimação num imóvel comercial, estritamente comercial. A questão do comércio ou da moradia acompanhado do local de trabalho, que é muito comum nas áreas irregulares de baixa renda, não é o mercadinho na frente, a sapataria, o salão de beleza, né? Enfim, sempre há um comércio, uma atividade comercial, laboral, ligada à moradia, né? Mas se é puramente comercial, eu posso legitimar? Sim, eu posso legitimar. A lei prevê isso expressamente, não é? Porque há um interesse público de regularizar o loteamento como um todo, inclusive os lotes comerciais, não é? Então, eu posso conceder o título de legitimação fundiária para essas situações também, né? A mecânica, não é? Então, são várias situações que surgem lá dentro que podem ser tituladas, né? E, falando um pouco de REURB-E e REURB-S, não é? Eu acho que isso é super importante, a gente trazer, sempre que a gente fala de REURB, essa distinção, né? A lei prevê, então, gente, na REURB, que há dois tipos de REURB, né, de regularização fundiária. A REURB-S, que é a de interesse social, então, que ela é voltada para a população de baixa renda, e a E, que é para todos os casos que não se enquadram em baixa renda, não é? Então, a E, ela é muito diferente da S. A REURB-E, ela não prevê nada de gratuidade, não é? Ela tem requisitos diferentes do que da REURB-S, ela é menos, como é que eu vou dizer assim? A nossa legislação, ela flexibiliza menos alguns procedimentos e alguns instrumentos para S e não para E, não é? Então, essa distinção ela é super importante. E uma pergunta, né, que eu sempre me faço, né, e que se a gente vai ler a lei, a gente sempre fica em dúvida, né? E eu já vi posicionamentos de doutrinadores defendendo, por exemplo, que eu não posso reconhecer o título de legitimação fundiária em REURB-E, somente na S, né? E aí, então, é uma pergunta que é bem importante a gente aqui debater um pouco, né? Nas REURBs, tanto na E quanto na S, a legitimação fundiária eu posso otorgar, tanto faz, né? Eu entendo que sim, que eu posso conceder a legitimação fundiária tanto na REURB-S quanto na REURB-E. E faço isso, né? Faço essa interpretação, né? Por força do conteúdo do parágrafo 1º do artigo 23, que diz o seguinte, ó.
Apenas na REURB-S, a legitimação fundiária será concedida ao beneficiário, desde que atendidas as seguintes condições. E aí, os incisos desse parágrafo, que são 3, eles elencam as condições, né, os requisitos para que eu tenho que verificar se eu posso dar REURB na S. Mas ele não institui nenhum atributo, nenhum requisito para E, não é? Então, é porque ele não quer dar para E? Na minha visão, não. É que eu posso atribuir para E também uma legitimação fundiária, porém, não com base nesses requisitos. Né? E por que eu falo isso também? Numa interpretação macro da lei. Né? Porque quando a gente se apropria dos princípios e dos objetivos dessa lei da REURB, da Lei 13.465, a gente vê que ela é fundada numa questão econômica. Para quem trabalha com a regularização fundiária há muitos anos, esse viés econômico dessa lei, ela causou um impacto, né? Porque a gente sempre tratou de regularização para as áreas de interesse social com um olhar social, não é? De legitimidade para aquelas famílias, para aqueles moradores, não é? E não com um olhar econômico, né? E essa lei tem um viés econômico muito forte, né? Está escrito lá nos princípios, né, que um dos objetivos é trazer esses imóveis para a formalidade, para a geração de impostos, para a geração de renda, que eles entrem no mercado formal para fomentar toda a máquina que existe em relação a essa atividade, né, de compra e venda de imóveis, tá? Então, esse é o fulcro. E com esse viés, ela vem também com um viés registrário muito forte, porque somente no momento que a gente reconhece isso registralmente, né, com matrícula atribuída, com abertura de matrícula, é que a gente consegue fazer isso valer, né, essa questão da propriedade oriunda da matrícula. Né? Então, se a gente não chega na matrícula, a gente não consegue atingir esses objetivos previstos lá na lei. Então, a gente... Com base nisso, né, com base nessa questão toda, o que eu vejo? É trazido esse instrumento, então, como um facilitador e como uma forma de alcançar o direito de propriedade lá no final. Então, para mim, ela é aplicável para esse, sim. Só que, claro, com um outro olhar, não é? Eu vejo, por exemplo, a possibilidade de os municípios, ao outorgarem essa legitimação, cobrarem por isso. Né? Assim como um tabelionato, ele cobra para poder fazer uma escritura pública de compra e venda, o município também ele pode cobrar, instituir um preço público para poder titular e conceder uma legitimação fundiária na REURB-E. Né? Não só, por exemplo, quando for área pública vender esse imóvel, porque na área pública, na REURB-E, o morador, né, o posseiro, ele tem que adquirir a área para poder ter o direito, né? Eu também posso cobrar pelo próprio instrumentalização desses atos, que na verdade são todos novidades para os municípios. E os municípios não têm uma previsão orçamentária para poder fazer todo esse trabalho. Então, né, tá caindo de madura de a gente poder sim trabalhar com esses instrumentos na E, né, com parâmetros diferentes, né? E sem se falar em gratuidade. Acho que isso é super importante. Sim, sem dúvidas. Uma das críticas que eu tive a oportunidade de ver em relação à legitimação fundiária de área pública na REURB-E, inclusive tem muitas pessoas que entendem que isso não seria cabível, de forma alguma, né? Então, exato. Não, se estou numa área pública, REURB-E, ou seja, não é uma REURB-S, não posso. Então, eu penso diferente. Eu penso que a gente pode, sim, né? A legitimação fundiária, ela cabe tanto para S quanto para E. Para mim, não há diferença na lei, não é? Eu quero deixar aqui registrado o meu abraço, só fazer uma parte aqui, doutora Carol, para a doutora Annelise, né? Doutora Annelise Steigleder, aqui em seu nome. Doutora Annelise, quero cumprimentar todo o Ministério Público do Rio Grande do Sul e do Brasil. Muito obrigada pela sua presença, tu és uma grande parceira e é muito bom poder contar contigo aqui e com todo o teu esforço, né? Perante a promotoria, de a gente poder dar um olhar para essas situações de irregularidade fundiária que tanto nos afligem, né? Tantos problemas nos trazem e tantos desafios na resolução disso, né? Obrigada pela tua presença, é um grande prestígio te ter aqui conosco nessa live. Vamos seguir, doutora Carol? Eu queria falar um pouquinho dos requisitos, né? O que tu achas? Pode ser? Então, gente, eu quero falar dos requisitos e quero também já abordar um pouquinho
como é que a gente, na prática, faz essa verificação desses requisitos, né? Então, aqui, ó, lá no parágrafo primeiro que a gente estava lendo, né? Na legitimação fundiária para a REURB-S, então aqui, ó, o recorte da S, né, gente? O que o morador, o beneficiário, ele tem que demonstrar? O que eu preciso verificar? Além daquela questão da posse, né, uma posse qualificada que induz ao direito de propriedade, né? O morador, ele não pode ser beneficiário, não pode ser concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel urbano rural. Né? Então, tem que ser esse o único imóvel, né? E aí vem o requisito da moradia, né? Que a gente enxerga aqui a questão de uma legitimação na S para reconhecimento do direito à moradia. Né? Ele não pode ter sido contemplado com legitimação de posse fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, mesmo que em outro núcleo urbano distinto. Então, se ele já foi beneficiário de uma legitimação de posse fundiária em outro núcleo urbano, ele não pode ter esse reconhecimento né, uma segunda vez, é uma única vez que ele vai ter esse direito. Né? E o terceiro requisito é, em caso de imóvel, que é a questão que a gente já falou da questão residencial, né? Em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, ser reconhecido pelo poder público o interesse público na sua ocupação. Então, eu quero esses dois requisitos, gente. Como é que a gente faz na prática, então, para verificar se o morador atende esse requisito? Né? E aqui tem uma questão muito importante, que é a autodeclaração. A gente trabalha, sim, com a autodeclaração. Né? O morador vem e diz, não, eu não tenho outro imóvel, eu nunca fui beneficiado com uma regularização fundiária, né? Então, e eu uso esse imóvel para moradia, né? E ele declara isso. Né? Declara isso, declaro, e assina uma declaração, e a gente junta essa declaração no processo. Ah, Simone, mas e não é feita mais nenhuma verificação? Sim, a gente faz verificação nos meios que a gente possui para verificar. Né? Então, por exemplo, no próprio banco de dados gerados pelo município, a gente tem condições de verificar se o município concedeu a legitimação para esse morador. Por quê? Porque eu fiz todo um trabalho no âmbito do município, né, de ter um instrumento, né, de informática que faça esse controle e que eu possa fazer um banco de dados e poder fazer essas pesquisas. Então, isso a gente conseguiu instituir. Né? Então, no âmbito do município, do nosso município Porto Alegre, a gente consegue fazer essa pesquisa. Na lei 13.465, ela prevê uma espécie de cadastro nacional, né? Regulamentado, então, pelo então Ministério das Cidades, agora pela de Integração Nacional, com um cadastro único desses processos de REURB, né? Para a gente poder registrar tanto os projetos aprovados como essas legitimações. Mas isso ainda não foi implementado, né? Tal qual o cadastro rural, que levou um tempo para ser operacionalizado e funcionar, esse aqui ainda não está funcionando. Mas nós nos organizamos para ter esses registros todos. E quando houver esse cadastro, a gente vai ter condições de aportar todo esse trabalho para esse cadastro nacional e, a partir desse momento, fazer pesquisas nesse cadastro nacional. Tá? Então, em âmbito municipal é assim que a gente atua, né? Com a declaração, com a verificação dos cadastros possíveis de serem verificados. Não é a questão da propriedade. Eu não saio atrás de todos os registros de imóveis para verificar se aquele morador tem ou não uma propriedade registrada, não é? Agora, no registrador, por exemplo, que nós atuamos, os nossos registradores aqui, no âmbito do seu cartório, eles fazem essa verificação, não é? Eles pegam aquele morador, aquele CPF e verificam se aparece algum imóvel em nome daquele morador. Acontecendo isso, eles nos devolvem o título, né? Eles nos devolvem com uma impugnação. Olha, o morador do lote tal, né, o senhor Antônio, ele aparece como proprietário de outro imóvel, né? E aí a gente vai fazer uma verificação do que está acontecendo, né? Do que é aquele imóvel, não é? E se ele descurou, então, se ele deu uma declaração equivocada ou falsa, né? Até sob as penas da lei de uma declaração falsa. E a gente, então, vai verificar o que aconteceu e tomar as providências cabíveis, que pode, inclusive, ser o de anulação do título de legitimação fundiária. Tá, nesse ponto é importante a gente tratar disso, dessa possibilidade da administração rever seus atos. Então, sim, pelo que eu entendi, a lei atribui todo esse protagonismo, toda essa atividade de natureza até notarial para o município, para essa verificação, mas sempre existe a possibilidade, em casos extremos, em caso que se verifique posteriormente,
que aqueles requisitos não estavam presentes, existe essa possibilidade de revisão do ato administrativo. Perfeito, como em qualquer ato administrativo, aliás, não é? Se a gente verificar no curso do processo ou posteriormente de que houve algum equívoco na análise, não é? A gente pode rever os próprios atos e anular esses atos administrativos, não é? Aliás, já aconteceu conosco, né? De a gente ter que voltar atrás, uma legitimação fundiária, né? Era uma situação fática que não veio à tona, veio depois que a gente concedeu o título, né? A gente reviu, não é? Fez toda a questão da prova, não é? Do contraditório nesse impasse que surgiu e constataram efetivamente uma situação de irregularidade. A gente anulou o título e levou para o cartório, então, para anular aquele título que foi concedido. Infelizmente, essas coisas acontecem e eu acho que é importante que a gente possa colocar aqui essa questão da possibilidade de revisão dos atos administrativos e esse ato, né, que muito embora ele seja feito em fases e é levado para fora do âmbito, também a gente tem a possibilidade de fazer essa revisão dos atos. A seriedade com que a gente trabalha, né, e o detalhamento que a gente faz nos processos, o quanto mais registros a gente conseguir fazer, menos a gente vai errar. Né? Então, não é questão de preciosismos e muito menos de a gente ser burocráticos nesses processos. São formas de a gente fazer com que fique muito claro aquele direito e que a gente não produza nenhum erro. Não é? Acho que isso é bem importante. Sim. E aí, nesse caso, também, uma questão que me chamou a atenção e que é bem importante, existe a possibilidade de algum lote não ser titulado. Isso não impede de forma alguma a REURB. Não impede de forma alguma a REURB. Né? Aliás, né, gente, é difícil de uma regularização fundiária não ficar algum lotezinho de fora. Né? Sempre vai ter um morador que não quer aparecer, não é? Porque ele procura ficar na informalidade. Não é? A gente sempre fala que pode estar lá o traficante ou alguma outra pessoa que não queira sequer mostrar seus documentos, porque é um foragido, né? Enfim, a gente não sabe que tipo de situação a gente vai enfrentar, não é? Então, quando a gente não consegue fazer isso, né, qual é a vantagem de a gente incluir isso na REURB, né? Ah, mas então por que vocês fazem REURB? A gente faz REURB por quê? Porque a gente parcela aquele imóvel, porque a gente abre uma matrícula e fica muito mais fácil para aquele morador que em determinado tempo ou situação não possa ou não queira se titular, que no momento que essa situação jurídica ela se modifique, a gente possa titular no segundo momento. Não é? Porque isso é da vida, né? As coisas se modificam na vida da gente. Uma situação que ocorre hoje pode não acontecer no futuro. Então, o que a gente faz com isso, né? A gente abre a possibilidade de uma regularização a partir da REURB muito mais simples, muito mais fácil para o morador, né? Um outro exemplo que acontece muito também nos nossos processos, né? De uma pessoa ter dois imóveis, né? A gente falou aqui que a pessoa pode ter um imóvel para moradia para a gente titular na REURB-S, por exemplo, né? Carol, a gente só tem 5 minutinhos. Então tá, vou apurar aqui a nossa conversa, né? O morador tem 2 imóveis, por exemplo. Ele comprou 2 lotezinhos dentro daquele núcleo urbano. Eu vou poder titular somente um. Significa que ele vai perder aquele segundo lote? Não vai perder aquele segundo lote. Mas o município não vai poder tutelar através da legitimação fundiária, porque é um requisito sine qua non para a concessão do título. Não é? Então, como é que a gente faz isso? A gente deixa aquele imóvel pronto para um eventual uso capião, por exemplo, para reconhecimento de um contrato de compra e venda, para o que for. Né? Para o que for. Está lá, matrícula aberta, individualizada, com suas metragens, ele não vai precisar fazer topografia, né? Tá tudo certinho, né? Aí vem outros requisitos para poder fazer essa titulação, né? Na REURB, principalmente, né? Que não exige tanta tutela do poder público, né? No desiderato dos atos, né? Ele pode muito bem contratar um advogado e fazer o escapeão daquele lote, não é? Enfim, ou qualquer outro procedimento de adjudicação de algum contrato, enfim, várias formas que pode ser atribuída à propriedade que independe, né, da atuação do poder público. E, aliás, como eu disse, né, a gente tutela até determinado ponto, a partir daí não é mais necessária a tutela do poder público nesses processos. Carol, nós temos já 30 segundos, que eu vou ter que falar aqui bem rapidinho, vou ter que meio encerrar, né? Obrigada. Gente, muito, muito obrigada, Carol. Acho que foi um debate maravilhoso, né? A gente conseguiu abordar tudo que a gente pensou nessa live, né? Sim, eu quero despedir, agradecer
né? Muito obrigada, gente, a participação de vocês. Foi muito rico. Desculpa não ter conseguido aqui responder muitas perguntas, não é? Estão gravadas aqui, depois a gente pode voltar a conversar. Eu vou encerrar para não perder a gravação. Um grande beijo. Obrigada, doutora Carol. Obrigada.